O presidente Donald Trump diz que está irritado e decepcionado com a crescente agressividade de Vladimir Putin desde o início das negociações de paz e que pediu pessoalmente para que ele parasse. Que mensagem o senhor enviaria ao governo Trump sobre, por assim dizer, domar o presidente russo? Antes de tudo, só restou o Trump. Ninguém conseguiu parar o Putin, mas nós o detivemos no campo de batalha. Não completamente. A guerra ainda não acabou. Mas se falarmos sobre influência diplomática, até hoje, ninguém conseguiu fazer nada com Putin. Putin não perdeu o desejo de simplesmente nos conquistar e destruir. Tenho absoluta certeza, dou 100% de que essa é a doutrina dele, que ele realmente de verdade quer isso. Ele quer muito a Ucrânia, mas quer ver a Ucrânia do jeito que ele imagina, com os próprios olhos. Definitivamente não do jeito que nós vemos, definitivamente não como um país europeu, independente. E é por isso que Trump poderia detê-lo. Para que isso aconteça, Putin precisa perder dinheiro, e só perdendo dinheiro ele não conseguirá expandir seu exército e aumentar os gastos militares. Ele enfrentará problemas internos. Isso é um fato. Para isso, sanções devem ser impostas e medidas diplomáticas tomadas. Trump, eu nem sei, talvez ele consiga, talvez não. E entre nós, ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele deveria influenciar qualquer agressor no mundo. Sem dúvida, Putin é um dos mais perigosos. E como exatamente a administração Trump responde aos seus apelos sinceros, à sua mensagem significativa, ao que exatamente você está tentando transmitir a eles? Eles ouvem quando se trata de sanções. Quando tivemos a reunião no Vaticano com o presidente Trump, nós nos entendemos. Conversamos sobre o setor bancário, a frota sombra, assim como a frota clandestina, e também discutimos os preços do petróleo com ele. E para nós é muito importante limitar os preços dos recursos energéticos russos, especificamente os tetos de preços, porque essa é a principal fonte de renda e receita financeira deles. Você viu o que aconteceu? Israel atacou o Irã. Os preços do petróleo subiram ainda mais. E é por isso que os tetos de preços para o petróleo russo são tão importantes. Mas as sanções sozinhas são suficientes para forçar Putin a concordar com a paz? Talvez você esteja certo. Talvez isso realmente não seja suficiente, mas com certeza é uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta muito poderosa, se limitarmos aquelas coisas realmente dolorosas. Por exemplo, quando não há como contornar as sanções, os componentes para seus mísseis, incluindo mísseis balísticos, simplesmente não chegarão. Se algumas empresas do setor privado, aliás, que estão em diferentes continentes, se elas não colaborarem com a Rússia e se forem impostas sanções a essas empresas, nós transmitimos de forma muito clara as listas, aliás, dessas empresas e desses países. Transmitimos aos parceiros americanos, britânicos, europeus, a todos transmitimos. Todos eles têm essa informação. Ou seja, as sanções não são apenas dinheiro, são também componentes muito importantes que depois possibilitam construir essa quantidade de armas terríveis. Os Shahed iranianos. Vocês veem em que quantidade eles os produzem. E as peças não vêm do Irã, mas de vários países, incluindo a China. Algumas empresas europeias, para ser sincero, até mesmo empresas taiwanesas, fornecem componentes apropriados para os mísseis da Rússia. Eu nunca disse que isso acontece com a aprovação dos líderes desses países. Sim, é o setor privado. Mas os líderes podem implementar sanções, ou seja, sanções totais contra a Rússia. Esse é um passo. A segunda questão. Hoje, esse tipo de diálogo entre os Estados Unidos e os russos lembra uma conversa calorosa, sabe? Eu não acho que seja possível parar Putin com esse tipo de atitude. Estou sendo sincero com você. Acho que, pelo contrário, ele gosta disso. E eu acho que deveria haver uma mudança de tom. Porque Putin precisa entender que os Estados Unidos vão avançar, vão ajudar a Ucrânia. E as sanções são uma coisa. A segunda é o apoio ao nosso exército. Claro, todos esses sinais sobre a redução da ajuda à Ucrânia, sobre o fato de nos colocarem no mesmo nível que a Rússia, embora eles sejam os agressores, eles trouxeram a guerra. Eles não querem acabar com a guerra.
E é muito desagradável que nos coloquem no mesmo nível, e isso é injusto. E por isso eu acho que esses sinais devem ser muito claros. Que se Putin não acabar com a guerra, sanções fortes, as mais fortes, serão impostas. Se Putin não quiser devolver as crianças, então a Rússia é um país terrorista. E isso é reconhecido pelo Congresso dos Estados Unidos da América. E isso é algo muito importante. E para que a Ucrânia possa resistir, resistir até que haja avanços para o fim da guerra, para isso a Ucrânia precisa ser apoiada com armas. Afinal, isso é uma questão de segurança para toda a Europa. Portanto, acrescentando às suas palavras, na verdade, o secretário de Defesa disse que os Estados Unidos vão reduzir a ajuda militar à Ucrânia. Ele anunciou isso esta semana. Você foi informado sobre essa decisão com antecedência? E qual será o impacto disso para o seu país? Eu não fui informado com antecedência. Eu ainda tenho muita esperança de que esses sinais sejam apenas sinais. Afinal de contas, nós entendemos quem é o chefe da casa. Sim. E por isso é muito importante que o presidente Trump não confirme as palavras do ministro com suas ações. É sobre isso que quero conversar com ele. Provavelmente teremos a oportunidade, durante a cúpula do G7 no Canadá, de conversar com o presidente Trump. E esses são sinais muito sérios vindos do ministro da Defesa dos Estados Unidos da América. Eles são dolorosos. Até mesmo as palavras são dolorosas. Por quê? Porque a guerra não é só sobre armas. A guerra, antes de tudo, é sobre pessoas. O espírito moral dessas pessoas é o mais importante. O espírito moral das pessoas que dão suas vidas na linha de frente é o mais importante. Mas o espírito moral das pessoas que estão no país, no setor civil, que trabalham para apoiar esse exército, também é importante. E é por isso que essas palavras do ministro da Defesa dos Estados Unidos da América às vezes doem mais do que balas, porque atingem o espírito moral da Ucrânia. Porque se os ucranianos ouvirem que estão sozinhos, que estão lutando contra esses monstros militares como os russos, nós lutamos. E se pudermos acabar ficando sozinhos, isso dói muito. Definitivamente não encoraja. E com certeza não apoia as pessoas, as crianças, os soldados, todos. E é sobre isso que vamos conversar com o presidente Trump. Há algumas coisas sem as quais a Ucrânia, quero dizer, alguns itens de ajuda, em pacotes de ajuda, sem os quais pode ser muito difícil para a Ucrânia. Vou falar sobre isso. E ao contrário, eu propus ao presidente Trump um pacote que vamos comprar. Estamos prontos para comprar. Eu conversei com alguns líderes europeus, eles estão prontos para oferecer apoio. E também incluí-lo no financiamento. Para nós, essas são questões importantes e dependem dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos são um país tão forte. Isso é um fato. Por exemplo, os sistemas Patriot estão nos Estados Unidos da América e eu realmente os quero para o meu povo, para proteger a população civil. Estamos conversando com os europeus para encontrar recursos adicionais para esses sistemas e estamos conseguindo encontrar esse dinheiro. E agora já temos avanços positivos nesse sentido. A aprovação do presidente Trump é necessária. Você realmente acha que o governo Trump, que se comunica diretamente com o presidente Vladimir Putin, isso é um problema sério? Algo que, na verdade, o governo Biden normalmente não fazia? Como já lhe disse, acredito sinceramente que está acontecendo uma conversa muito calorosa e envolvente entre essas equipes dedicadas. E não acho que eu possa dizer ao presidente Trump como conduzir um diálogo. Ele é o presidente, o eleito pelos Estados Unidos da América. Ele pode fazer o que quiser. E por causa disso, eu não sei sobre o que eles conversam entre si. Você mencionou que o Kremlin está deliberadamente atrasando qualquer negociação de paz com uma falsa ilusão de diálogo e que Vladimir Putin está simplesmente ganhando mais tempo em vez de realmente buscar uma paz duradoura de forma genuína. Como resultado, você pediu aos EUA e à Europa que tomassem medidas mais concretas contra Moscou e mencionou o que gostaria que eles fizessem. Os Estados Unidos não participam dessas negociações. Ou pior, se eles se limitarem apenas a fornecer ajuda à Ucrânia, então a posição da Ucrânia será bastante fraca na diplomacia com os russos.
Segundo, Putin definitivamente não quer acabar com a guerra. E mesmo que alguém não acredite em mim, vamos imaginar. Nós podemos imaginar juntos, em algum momento, e se de repente for assim mesmo. Então, Putin não quer acabar com a guerra, mas ele precisa mostrar algo positivo ao presidente Trump para que este não esteja disposto a impor sanções. Porque sem a imposição de sanções, ele não tem nenhuma restrição. Se Trump impor sanções, Putin certamente terá uma limitação, possibilidades econômicas restritas. Sim, isso não vai funcionar no primeiro mês, nem no segundo ou terceiro, mas vai funcionar, com certeza vai funcionar. E hoje Putin mostra a todos que ele supostamente apoia um caminho político e diplomático construtivo para a desescalada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Só se pode concordar com isso de olhos fechados. Se você abrir os olhos, abrir os ouvidos, realmente olhar para ele como uma pessoa que veio com a guerra e não vai parar. Entende? Isso não pode ser simplesmente parado assim. É como um trem em alta velocidade onde não há ninguém no comando. Entende? Ou seja, isso é impossível. Porque ele agitou e acelerou tanto, graças ao espaço informacional, radicalizou sua sociedade que está tão saturada de informações, quer lutar, está instigada contra a OTAN, contra a América, contra o Ocidente. E eles dizem que precisamos ir até o fim, e esses são os sinais deles. Nós vamos até o fim. Já houve uma vez a Segunda Guerra Mundial, desta vez iremos ainda mais longe. Ou seja, eles agitaram tanto as pessoas que agora não sabem como parar isso. A segunda questão é a produção de defesa. Na indústria de defesa, como em tudo na Rússia, todos lucram e roubam. E isso é um fato. E são bilhões e bilhões em gastos. Já vemos quanto? Dados não oficiais. 300 bilhões por ano para esse tipo de produção. Imagine só, quem quer acabar com isso? Eles não querem. E esses círculos ao redor de Putin que produzem, roubam, lucram, farão de tudo para que ele não termine a guerra. E se Trump conseguir, afinal, sentá-lo à mesa de negociações e parar Putin, eu sempre disse ao presidente Trump, isso é ótimo. De qualquer forma, isso será uma meia vitória. Por quê? Porque tudo está tão acelerado com Putin que ele ou voltará novamente após uma pausa ou simplesmente o alvo será mudado. E nós não desejamos guerra a ninguém. É simplesmente que não há ninguém. E por isso, essas são as condições em que todos nós nos encontramos. Nós estamos nessas condições. E é por isso que eu sempre digo que é preciso um cessar-fogo. Então, voltando ao tema do cessar-fogo, como estávamos discutindo anteriormente, a Rússia apresentou suas condições para o fim da guerra no chamado Memorando de Paz, que já foi considerado como exigências extremamente maximalistas. Mas mesmo assim, senhor presidente, perguntam-lhe, por que não aceitar as condições da Rússia? E se o senhor não aceitar, a que concessões está disposto a fazer em busca da paz? Esse é justamente o problema. A Rússia escreveu esse documento e entende claramente, perfeitamente, que tudo o que está ali não corresponde de forma alguma nem à Constituição da Ucrânia, nem à lei, nem ao direito internacional, nem ao desejo dos ucranianos. Bem, agora estamos em guerra, não se trata de desejo, mas de justiça. Ou seja, não atende a nenhum desses critérios. E o principal é que os russos escreveram isso não para que nós concordássemos. Ela fala sobre coisas que são fundamentais para ela, ou entende que aqui existem pontos de compromisso. Sim, compromissos de ambos os lados. Pode doer para todos, mas são compromissos. O que os russos fizeram? Eles escreveram um ultimato. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, quando queremos acabar com a guerra, não podemos simplesmente apresentar um documento para que a Ucrânia cumpra algo. Porque, em qualquer caso, isso então não é um memorando, um acordo entre as duas partes. É uma parte dizendo, eu quero que você faça assim. Mas eles são os culpados, eles são os agressores. Eles vieram até nós. Se você não der dinheiro para as reparações, a reconstrução da Ucrânia vai acontecer 1, 2, 3. Isso também não está acontecendo. E por isso já é uma concessão e um compromisso o fato de termos que sentar à mesa de negociações com assassinos e tentar chegar a algum acordo. E estamos prontos porque queremos o fim da guerra. O presidente Trump assumiu uma tarefa muito difícil. E ele disse, eu vou parar esta guerra.
E o primeiro passo é o cessar-fogo. E eu não fiz nada contra nenhuma das suas propostas, para que depois a América não nos acusasse e ninguém pudesse culpar a Ucrânia. A Ucrânia mostrou que está disposta a tudo pela paz, mas a tudo exceto a um ultimato. Nós não estamos dispostos a aceitar ultimatos. É por isso que lutamos, porque do contrário, isso não faria sentido. Então por que não entregamos simplesmente o país, a bandeira, tudo para eles quando nos invadiram? Bem, porque nós não aceitamos o ultimato e entendíamos que isso destruiria nossa independência e nosso país. O que vai acontecer conosco? Para onde todos iriam? Onde tudo está destruído, e esse é o principal objetivo e meta deles. E sempre foi assim, por todos os séculos, em todas as guerras. E não só guerras, tragédias, holodomores e assim por diante. Em todos os lugares onde eles chegavam com seu poder, destruíam tudo ou matavam. Eles não conseguirão deportar, entende? Um país de milhões de pessoas, embora fariam isso com prazer. Então eles vão destruir tudo que é ucraniano completamente. Cultura, história, pessoas, memória, independência. Tudo isso se chama independência. Nossa identidade. E por isso não pode haver ultimato. E os russos entendem isso perfeitamente. E quais são as condições necessárias para o cessar-fogo? Vamos ser honestos. Cessar-fogo. Quais são as condições para o cessar-fogo? Por que deveriam existir condições para o cessar-fogo? Isso parece muito, digamos assim, estranho. E é por isso que o presidente Trump assumiu a missão de acabar com esta guerra. E ele deve fazer tudo para que esta guerra termine. Eu entendo você, senhor presidente. Isso ressoa em mim. Eu preciso perguntar isso porque entendo que você precisa explicar sua posição. Nada está totalmente claro. Não, com prazer, por favor. Eu realmente faço isso com prazer. Se você leu esses pontos. Não é que isso. E o mais importante, para todos lá, basicamente, bem, como se pode falar sobre pessoas de língua russa, se eles mataram, na maioria das vezes, justamente no leste do país, onde vivia a maioria dessas pessoas de língua russa que vivem ou viviam na Ucrânia. Como eles levantam a questão da igreja russa? Ouça, isso é a vontade da pessoa, a vontade do indivíduo. Ele pode ir à igreja, à mesquita, à sinagoga e assim por diante. Isso é a vontade das pessoas. E ele fica dizendo com que respeito se deve tratar a igreja russa. Por quê? Isso nem é uma questão de Estado. Isso é uma questão da igreja. Estado e igreja são separados pela Constituição, aliás, na maioria dos países do mundo, incluindo a Ucrânia. Ou seja, são coisas que ele simplesmente escreve para mostrar: este é o meu mundo russo e eu o levo para aqueles países onde vejo o futuro desses países como parte da Rússia. Ele não nos considera um país independente. E é por isso que eu gostaria muito que o presidente Trump entendesse isso. Não importa o quanto Putin sorria, não importa o que ele prometa, ele nos vê como uma presa. Ele nos observa e nos caça. E esse é o sentido desta guerra. E se você não quebrar os dentes do predador, ele não vai desistir do seu desejo. Exatamente. Vamos mudar de assunto. Considerando os acontecimentos no Oriente Médio, quero lhe perguntar sobre a situação atual. O Irã tem apoiado constantemente a Rússia, fornecendo equipamentos militares e ajudando os esforços militares do Kremlin. Por que o Irã é tão dedicado a ajudar a Rússia a destruir a Ucrânia? E você acha que Vladimir Putin apoiará a República Islâmica na escalada do conflito com Israel? De qualquer forma, ninguém quer guerra e ninguém deseja isso para nenhuma região. Apesar de o Irã, o regime, estar de fato lutando contra nós, fornecendo armas russas, tecnologias e mais coisas que eu nem sei. E é por isso que eles são muito perigosos. Mas apesar disso, ainda assim, não queremos uma escalada, porque sabemos como termina qualquer tragédia, qualquer operação dessas e como pode terminar com que perdas termina uma guerra.
mas o Irã está ajudando. E esse é um regime que ajuda os russos. E ele fornece armas. E nós estamos assim, estamos nessa situação. E para nós, para ser sincero, economicamente isso também traz problemas muito grandes. Como eu disse hoje para vocês sobre o petróleo que ajuda os russos. Os preços altos do petróleo também ajudam os russos. Eles ganham dinheiro com o petróleo e usam esse dinheiro para a guerra. É isso que realmente está acontecendo. Os russos vão ajudar o Irã? Acho que eles sempre os ajudaram. Para ser sincero, a questão é se eles vão ajudar o Irã abertamente. Acho que isso depende apenas da posição, de uma posição forte dos Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos da América demonstrarem uma posição forte, essa posição sempre será respondida com um forte apoio da Europa. Não é preciso afastar um país europeu. A aliança entre os Estados Unidos e a Europa é a aliança mais forte. Se os Estados Unidos agirem de forma complacente, diplomática e assim por diante, os russos não vão entender isso e vão perceber que podem ajudar até mesmo o Irã. Estamos dizendo isso abertamente para vocês, mas haverá uma nova onda, uma nova escalada com mísseis, já com a ajuda do lado russo ao Irã. Essa é a minha opinião. Mas eu não sei tudo sobre o que esses caras estão falando. Obrigado pelo seu tempo, presidente Zelensky. Muito obrigado.